Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos camaradas de toda a nação. Aqui é o Consciência Revolucionária, onde fazemos a leitura do jornal A Verdade, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. E se você quer ficar por dentro da luta dos trabalhadores no Brasil, adquira sua edição do jornal A Verdade e apoie a mídia revolucionária. É só falar com um brigadista ou acessar o site averdade.org.br. E nessa edição do Consciência Revolucionária faremos a leitura da página 3, partido da edição 339 do jornal A Verdade. E hoje faremos a leitura da matéria da Larissa Mayumi e do Heron Barroso, da redação. A Unidade Popular oficializa a candidatura de Samara e Raquel à presidência da República. Essa será a primeira vez na história que duas mulheres negras e trabalhadoras compõem uma chapa à presidência da República com um programa socialista de transformação radical do país. Abre aspas. Nossa candidatura é uma declaração de guerra contra esse sistema. Declaramos guerra à fome, ao desemprego, à falta de moradia, a todas as mazelas desse sistema, à destruição do meio ambiente, à corrupção e toda forma de exploração e de opressão. Declaramos guerra à mentira e à hipocrisia capitalista. Fecha aspas. Foi com essas palavras que Samara Martins foi oficialmente declarada candidata da Unidade Popular à presidência da República, durante a Convenção Nacional do Partido, ocorrido no dia 26 de julho, em São Paulo. O evento reuniu centenas de militantes, movimentos sociais e a maioria dos candidatos e candidatas da Unidade Popular aos governos estaduais na Universidade Zumbi dos Palmares. Para compor a chapa presidencial com Samara foi escolhida Raquel Brício, mulher negra e ribeirinha, guarda portuária da Companhia Docas do Pará e presidente do sindicato da sua categoria. Para além do simbolismo, a candidatura da Unidade Popular é um recado claro da prioridade que o partido tem na defesa da classe trabalhadora e do povo pobre. Abre aspas. Nós apresentamos uma alternativa de transformação, de revolução, que tem o povo brasileiro no centro. Nosso programa é para acabar com as injustiças, é para acabar com os privilégios dos ricos e com a exploração do povo trabalhador. Fecha aspas. Garante Samara Martins. Entre as principais propostas defendidas pela Unidade Popular nessa eleição estão o aumento de 100% do salário mínimo, o fim da escala 6x1 e o fim do pagamento dos juros da dívida pública aos banqueiros. Abre aspas. O Brasil é um país rico, mas com um povo que vive no sufoco. No norte do país, de onde eu venho, os povos indígenas e a população ribeirinha têm seus direitos desrespeitados, e a floresta amazônica é devastada pelo agronegócio e pelo garimpo ilegal, causando sérios problemas ambientais em todo o nosso planeta. Passou da hora dessa injustiça acabar. Fecha aspas, afirmou Raquel. Ainda na convenção, Léo Péricles, presidente da Unidade Popular, relembrou que, abre aspas, há 4 anos a Unidade Popular estava lançando pela primeira vez uma candidatura à presidência do Brasil. Naquela época tínhamos pouco mais de 3 mil filiados. Hoje, nós contamos com a força e a disposição de mais de 16 mil filiados no país inteiro, presentes em todos os estados. Fecha aspas. Candidaturas feministas. Esse crescimento da Unidade Popular se expressa também nas candidaturas que apresenta esse ano. Ao contrário dos demais partidos, a maioria das candidaturas da Unidade Popular nessas eleições será de mulheres. Dos 17 candidatos do partido aos governos estaduais, 12 são mulheres, enquanto os outros partidos apresentam majoritariamente homens ricos como seus candidatos, mesmo as mulheres sendo a maioria da população e do eleitorado. Abre aspas. A política, de modo geral, é um espaço hostil para as mulheres. Romper com esse padrão é muito difícil, mas desde o meu primeiro dia na Unidade Popular, eu sinto que minha voz é importante e que nossos espaços são seguros para falar. Fecha aspas. Explicou Samara Mineiro, candidata ao governo do Distrito Federal. Abre aspas. As mulheres na Unidade Popular são trabalhadoras e revolucionárias, diferente de outros projetos que defendem a exploração e a morte das mulheres. É por isso que defendemos o programa do socialismo, pois defendemos a vida. Fecha aspas. Completou Priscila Voit, candidata no Rio Grande do Sul. Para aprofundar ainda mais essa luta, a Unidade Popular promoveu um encontro com todas as candidatas mulheres um dia antes da Convenção Nacional, que também contou com a participação de Bebel, da Soberana, e Roberta Garcia, do Instituto Conhecimento Liberta, ICL.
Num país que bate recorde de violência contra as mulheres e sofre com uma verdadeira epidemia de feminicídios, apresentar um programa voltado para as mulheres trabalhadoras e suas lutas é fundamental. Para Camila Falcão, candidata ao governo de Pernambuco, é preciso enfrentar essa realidade com firmeza. Abre aspas. Nós somos um estado de maioria de mulheres e onde, a cada 4 dias, uma de nós é assassinada. Existem apenas 7 delegacias 24 horas em Pernambuco. Precisamos dar um basta nessa situação. Fecha aspas. Guerra eleitoral. A campanha eleitoral desse ano será marcada por uma dura luta de classes. De um lado, o imperialismo aposta todas suas fichas em seu candidato, Flávio Bolsonaro, do PL, que já declarou que, se eleito, colocará o governo brasileiro à disposição do ditador Donald Trump e dos monopólios dos Estados Unidos. Enquanto isso, Lula, do PT, seguirá apostando na canoa furada da conciliação de classes e na negociação com a grande burguesia, o centrão e o imperialismo. Ambos prometerão resolver os problemas do povo, mas não dirão uma palavra sobre mexer nos privilégios dos ricos e nas estruturas de poder que mantêm e reforçam a exploração dos trabalhadores e a dependência econômica do Brasil. Nesse contexto, a candidatura de Samara e Raquel é a única que cumprirá o papel de levantar as bandeiras da classe trabalhadora e o programa revolucionário do socialismo, como meio de acabar com a crise do capitalismo, a fome, o desemprego, os baixos salários e as guerras. Abre aspas. Existe um espaço aberto para um programa revolucionário como o da Unidade Popular na sociedade. Em São Paulo, 30% da juventude diz querer votar em candidatos do socialismo. Isso prova que o socialismo é o futuro da sociedade e não devemos ficar na defensiva de agitar nosso programa na campanha, disse Vivian Mendes, candidata da Unidade Popular ao governo paulista. A solução é construir o socialismo. Há séculos que sucessivos governos no país governam somente para os ricos, isso é, para a burguesia. Antes de eleitos, proclamam-se defensores do povo e prometem adotar medidas para beneficiar a sociedade. Mas após assumirem o governo, esquecem dos seus compromissos e do sofrimento do povo e passam a governar com grandes empresários e políticos de direita, a defender os usineiros, o capital estrangeiro e a exploração dos operários pela burguesia. Esse também é o caso do atual governo, que apenas em 2025 gastou com o pagamento de juros e amortização da dívida pública uma fortuna de mais de 2 trilhões de reais. Por isso, a Unidade Popular defende o fim dessa farra e a construção do poder popular e do socialismo. Essa nova sociedade será resultado da união e da luta da classe trabalhadora e de todos os explorados. De fato, como os trabalhadores podem eliminar a fome e a pobreza, quando no Brasil a grande maioria das terras estão nas mãos de uma minoria de grandes proprietários? Pode o operário ser livre se todas as fábricas são propriedades de algumas centenas de famílias capitalistas? Podem as mulheres ficarem livres da violência e do machismo enquanto persiste a propriedade privada dos meios de produção e seus corpos continuam sendo tratados como mercadoria e o seu trabalho é desvalorizado? Pode a população negra se libertar da opressão secular do racismo enquanto houver um Estado burguês? E a comunidade LGBTIA+, pode ser livre da discriminação e da violência nesse sistema? E o que dizer das pessoas com deficiência, humilhadas e tratadas como inúteis pelos donos do poder? Nessa guerra eleitoral, a militância e os candidatos da Unidade Popular vão ocupar as ruas, as portas de fábrica, os canteiros de obras, os bairros, escolas e universidades, defendendo o fim da transferência dos recursos públicos para os banqueiros e o agronegócio, as reformas agrária e urbana, o controle dos trabalhadores sobre a economia, a reestatização das empresas privatizadas, o fim da expoliação do nosso país pelo capital estrangeiro e da escala 6x1, e o aumento de 100% do salário mínimo, e a revogação das famigeradas reformas trabalhista e da Previdência. Com luta, alegria e disposição, vamos vencer essa guerra e mostrar que o povo organizado pode ser poder. E é isso, camaradas. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueçam de apoiar o Jornal A Verdade pela chave Pix na descrição, adquirindo o jornal impresso com um de nossos camaradas, e no site averdade.org.br.
Deixe o seu comentário sobre a matéria de hoje, apoie a revolução e propague a consciência revolucionária.